O ar dentro do luxuoso salão de baile cintilava com taças de champanhe, lustres de cristal e o burburinho da alta sociedade de Los Angeles. Um quarteto de cordas tocava suavemente em um canto enquanto garçons circulavam com bandejas de caviar. A atenção de todos os convidados, no entanto, estava voltada para a grande escadaria, aguardando a entrada do noivo e de sua deslumbrante noiva. Michael Reed, um milionário de pouco mais de 30 anos que se fez sozinho, estava orgulhoso no topo da escada. Ao seu lado estava Chloe Summers, a jovem modelo que ele escolhera como sua nova esposa. Seu vestido prateado brilhava sob as luzes, e seu sorriso presunçoso transmitia a confiança de alguém que acreditava ter vencido. Câmeras disparavam, jornalistas cochichavam, e a inveja pairava na multidão como perfume. Mas, por baixo do glamour, já circulavam boatos de escândalo. Apenas 6 meses antes, Michael havia se casado com outra mulher, Emily Carter. Ela não era modelo nem celebridade. Era enfermeira, uma esposa gentil e dedicada que o apoiara durante anos de luta, quando seu nome não significava nada. E agora, abandonada e carregando seu filho, Emily não estava em lugar nenhum. Ou assim pensavam. Enquanto os recém-casados cumprimentavam seus convidados, um silêncio incomum tomou conta do salão, com as cabeças voltadas para as enormes portas de vidro na entrada. Lá fora, o som de pneus cantando parou. Os convidados se aproximaram, murmurando. Uma limusine preta e elegante, longa e intimidadora, acabará de estacionar. Sua superfície brilhante refletia as luzes douradas da mansão, chamando a atenção. O motorista saiu e correu para abrir a porta. Uma figura alta surgiu primeiro, um homem de terno impecável, cuja presença irradiava um poder silencioso. Depois, outro e mais outro. 3 homens no total, cada um com uma aura que silenciava o ambiente. Não eram celebridades, mas todos pareciam saber quem eram. Jonathan Carter, o implacável magnata financeiro. Daniel Carter, o arquiteto de renome mundial. Matthew Carter, o gênio investidor em tecnologia, bilionários, irmãos, lendas de Nova York. E então, finalmente, ela apareceu. Emily Carter, vestida com um vestido preto esvoaçante que caía perfeitamente sobre sua barriga de grávida. Ela se portava com a graça de uma rainha e a força silenciosa de uma mãe. Seu rosto brilhava, não por causa da maquiagem, mas pela dignidade resgatada. A multidão ficou boquiaberta ao perceber. Ela não era uma esposa esquecida, uma mulher fraca e abandonada. Era irmã de 3 dos homens mais poderosos da América. O sorriso de Michael congelou. A expressão confiante de Chloe se transformou em descrença. O ambiente, segundos antes agitado por música e risos, agora pairava em um silêncio atordoante. Todas as câmeras se viraram, todos os olhares a seguiram. Emily estava parada na porta, protegida pelos irmãos, com os olhos fixos no homem que a atraiu. E com um passo à frente, Emily destruiu a ilusão da nova vida perfeita de Michael, deixando todos se perguntando o que aconteceria a seguir. Antes da limusine, antes do choque do casamento, havia Emily Carter, a mulher em quem ninguém pensava 2 vezes. Emily não nasceu para o glamour. Ela cresceu em um subúrbio modesto nos arredores de Nova York. Criada por pais que lhe ensinaram que o amor era mais importante que o dinheiro. Ao contrário de seus 3 poderosos irmãos mais velhos, que conquistaram os mundos das finanças, arquitetura e tecnologia, Emily escolheu um caminho mais tranquilo. Tornou-se enfermeira. Passava os dias cuidando de estranhos, segurando as mãos dos doentes e permanecendo acordada durante longos turnos noturnos. Para ela, a dignidade não se media em dinheiro, mas em gentileza. Anos atrás, quando Michael Reed era apenas um empreendedor em dificuldades com uma série de negócios fracassados, Emily foi quem acreditou nele. Ela o conheceu em uma clínica de caridade, onde ele chegou com o pulso quebrado depois de trabalhar na construção civil para se manter. Ele não tinha plano de saúde, nenhum plano real, mas tinha ambição nos olhos. Onde outros viam risco, Emily via potencial. Ela o apoiou, o encorajou e até trabalhou em turnos dobrados para ajudá-lo a pagar dívidas. Quando ele finalmente encontrou o sucesso, Emily achou que os sacrifícios valeram a pena. Ela se lembrava das noites em que compartilhavam macarrão instantâneo em um apartamento minúsculo, prometendo um ao outro que,
Quando a vida melhorasse, nunca esqueceriam essas dificuldades. Ela acreditava nesses votos. Mas o sucesso muda as pessoas. Michael começou a se vestir melhor, a jantar com investidores e a fazer networking em festas para as quais Emily não era convidada. Lentamente, o homem que antes a estimava começou a vê-la como um peso que o impedia de progredir. O golpe final veio quando Emily descobriu que estava grávida. Em vez de alegria, a reação de Michael foi fria. Ele a acusou de tentar prendê-lo com um filho. E logo depois ele foi embora, indo direto para os braços de Chloe Summers, uma modelo em ascensão que oferecia beleza, status e acesso à elite social. Durante meses, Emily sofreu em silêncio. Ela escondeu sua dor dos olhos do público. Nem mesmo seus irmãos sabiam no início, porque ela não queria ser um fardo. Ela carregava o filho sozinha, trabalhando no hospital durante o dia e chorando até dormir à noite. Sua saúde debilitava-se, mas ela persistiu, determinada a que seu bebê nascesse em amor, mesmo que o pai os tivesse abandonado. Mas o silêncio tem limites. Quando Emily viu acidentalmente o anúncio do casamento de Michael com Chloe em Los Angeles estampado em uma revista, algo dentro dela se partiu. Não porque o quisesse de volta, mas porque sua dignidade havia sido arrastada pela lama. O homem que ela salvara, o homem que ela amara, exibia sua traição diante do mundo. Foi então que ela fez uma escolha. Chamou seus irmãos. Durante anos, ela manteve sua vida em segredo, separada do império deles. Mas agora ela precisava deles. Não para lutar por ela, mas para apoiá-la. E quando seus irmãos atenderam a esse chamado, a jornada de Emily se transformou de um sofrimento silencioso em uma tempestade que o mundo jamais esqueceria. Los Angeles era famosa por suas luzes brilhantes e tapetes vermelhos. Mas o casamento daquela noite tinha a intenção de ofuscar até mesmo Hollywood. A Reed Summers Union vinha sendo alvo de alarde há semanas por revistas de celebridades, blogs de luxo e colunas sociais. Os convidados sussurravam que nenhuma despesa fora poupada, que Michael Reed investira milhões para tornar a noite inesquecível. A cerimônia aconteceu em uma mansão palaciana com vista para o Oceano Pacífico. A propriedade, situada no alto de um penhasco, brilhava com terraços de mármore e grades douradas. Rosas importadas ladeavam a entrada da garagem, exalando uma fragrância doce que pairava no ar da noite. Cordões de luzes de fada envolviam palmeiras imponentes, iluminando o caminho para a elite da cidade. Só pela entrada, os convidados perceberam que não se tratava apenas de um casamento. Era uma declaração de riqueza, uma demonstração da ascensão de Michael à classe alta. Lá dentro, o salão de baile estava imerso em extravagância. Lustres de cristal do tamanho de carros brilhavam no teto, espalhando luz pelo piso de mármore, polido à perfeição. As mesas eram cobertas de seda, guarnecidas com pratos com bordas douradas e decoradas com centros de mesa de orquídeas raras trazidas da Tailândia. Uma orquestra ao vivo afinava seus instrumentos, preparando-se para tocar clássicos que combinariam perfeitamente com o estouro de garrafas de champanhe. Garçons de luvas brancas carregavam bandejas de ostras e caviar como se fossem tesouros. Para onde quer que se olhasse, o poder se acumulava. Atores de Hollywood, COA, magnatas da moda, políticos, todos os nomes importantes pareciam estar lá. Homens de smoking e mulheres em vestidos brilhantes enchiam o salão com conversa sobre dinheiro, influência e negócios fechados a portas fechadas. E no centro de tudo estava Michael Reed, deleitando-se com sua nova identidade como um homem que finalmente havia conseguido. Ao seu lado, Chloe Summers posava para os fotógrafos com a graça praticada de uma estrela. Seu colar de diamantes brilhava sob as luzes, quase ofuscando os espectadores. Ela se apoiou no braço de Michael, com um sorriso largo e uma confiança absoluta. Para os convidados, ela não era apenas uma noiva. Ela era a prova de que Michael havia ascendido a um nível superior. Juntos, eles eram o casal de ouro. Intocáveis, invejáveis, admirados. Mas, por trás do glamour, a tensão crescia. Nem todos aprovavam. Alguns convidados mais velhos cochichavam sobre Emily Carter, a esposa que havia desaparecido. Alguns balançaram a cabeça, resmungando sobre lealdade, sobre traição. Outros ignoraram com um dar de ombros, argumentando que era assim que os ricos viviam,
trocando parceiros como se fossem tendências da moda. Michael ignorou tudo, preferindo erguer o copo e brindar ao próprio sucesso. Lá fora, as ondas do Pacífico quebravam contra o penhasco abaixo, como se a própria natureza protestasse contra a união. As portas imponentes da mansão permaneciam guardadas, prontas para receber os recém-chegados. Os convidados se inclinavam em direção à entrada, sempre que ouviam passos, imaginando quem mais importante apareceria. A atmosfera se tornava mais pesada de expectativa, como a pausa antes do trovão. Então, assim que a orquestra começou a tocar sua melodia de abertura e Michael se preparava para fazer sua grande entrada com Chloe, o som de pneus cantando contra o cascalho do lado de fora dos portões. A música parou, as conversas congelaram e todos os convidados se voltaram para o som que logo destruiria a ilusão perfeita daquela noite. Michael Reed parecia, em cada detalhe, uma história de sucesso. Vestido com um smoking preto personalizado, sua postura era ereta, o queixo erguido como se tivesse conquistado o mundo. Para a multidão reunida no salão de baile, ele não era apenas mais um homem. Era a imagem da realização, o garoto que surgiu do nada e ascendeu ao posto de rei. Mas por trás do sorriso confiante e dos sapatos engraxados, havia um homem consumido pela vaidade. Michael sempre quis mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais validação. E quando Emily Carter, sua esposa há 5 anos, engravidou, em vez de gratidão, ele se sentiu acorrentado. Para ele, filhos significavam responsabilidade. Responsabilidade significava desacelerar. E desacelerar significava perder seu lugar no mundo brilhante em que acabará de entrar. Eis que surge Chloe Summers. Ela tinha 24 anos, era radiante e implacável. Chloe não era ingênua quanto ao seu lugar no mundo. Ela sabia que sua beleza abria portas e não tinha vergonha de atravessá-las. Quando conheceu Michael em um baile de gala, ela viu não apenas o homem, mas uma oportunidade. Ela ria das piadas dele, tocava seu braço enquanto falava e sussurrava promessas de uma vida glamourosa que ele jamais poderia ter com Emily. Michael, ávido por validação e deslumbrado pelos holofotes de Chloe, caiu completamente na gargalhada. Para Chloe, Emily era uma ideia secundária. Ela frequentemente zombava dela em particular, chamando-a de enfermeira sem graça, zombando da ideia de que Michael já tivesse morado em um apartamento pequeno com uma mulher assim. Aos olhos de Chloe, a força silenciosa e o sacrifício de Emily eram fraquezas. O que importava eram as aparências, e o casamento daquela noite era seu momento culminante. Michael acreditava que Chloe o fazia parecer poderoso. Ao lado dela, ele se sentia mais jovem, mais rico, mais forte. Mas a verdade era que o afeto de Chloe era tão superficial quanto as taças de champanhe que tilentavam ao redor deles. Ela não estava se casando com Michael por amor. Ela estava se casando com ele por status, pelas manchetes, pelos diamantes em volta do pescoço. Enquanto se misturavam pelo salão, Michael apresentou Chloe a investidores e celebridades como se ela fosse um prêmio que ele havia ganhado. Ela sorriu docemente para as câmeras. Em seguida, sussurrou comentários mordazes sobre os convidados que não estavam à altura. Cada gesto era calculado. Cada risada ensaiada juntos, eles pareciam perfeitos, mas apenas superficialmente. Ainda assim, Michael ignorou o desconforto na sala. Ele descartou o sussurro sobre Emily como ciúmes. Em sua mente, Emily fazia parte do passado, escondida como uma fotografia antiga. Ele não acreditava que ela tivesse coragem de mostrar o rosto novamente. E se tivesse, que poder ela poderia ter contra ele agora? O que Michael não sabia era que Emily nunca fora impotente. Ela escolhera viver discretamente, longe do império do irmão, mas sua linhagem era uma das mais respeitadas da nação. E quando levada ao limite, Emily não estava mais sozinha. Quando a orquestra começou a tocar, Michael apertou a mão de Chloe com mais força e se preparou para descer as escadas em direção aos holofotes de sua nova vida perfeita. Mas, pouco antes de seu pé tocar o primeiro degrau, as grandes portas do salão se abriram com uma força que silenciou o ambiente. Os lustres brilhavam no alto enquanto Michael Reed e Chloe Summers se preparavam para sua grandiosa descida escadaria abaixo. Os convidados se levantaram, aplaudindo educadamente, enquanto a orquestra tocava uma nota triunfal.
Este era o momento que o casal tanto esperava, sua entrada na alta sociedade como marido e mulher. Mas antes que Michael pudesse dar o primeiro passo, as portas grandiosas se abriram com um rangido. Cabeças se viraram rapidamente. Os murmúrios que se seguiram não eram mais sussurros. Eram suspiros agudos. Os noivos congelaram quando uma figura surgiu na porta. Emily Carter. Ela não veio sozinha. Ao seu lado estavam Jonathan, Daniel e Matthew Carter, 3 titãs da indústria cujos nomes poderiam causar comoção em Wall Street. Caminhavam com uma autoridade silenciosa, os olhos fixos à frente, sua presença transformando o extravagante salão de baile em um palco de acerto de contas. O vestido de Emily fluía graciosamente, sua barriga de grávida inconfundível, suas expressões firmes. Ela não estava ali para implorar nem para chorar. Estava ali para recuperar sua dignidade. Mas, para a multidão, sua aparência era nada menos que um escândalo. Os flashes das câmeras disparavam freneticamente. Jornalistas se apressavam para capturar o momento. É a esposa do Michael, alguém sussurrou alto o suficiente para metade da sala ouvir. Outra voz acrescentou. Ela está grávida. Meu Deus, ele a abandonou enquanto ela carregava o filho dele. O burburinho aumentou, uma onda de julgamento se erguendo contra Michael. Ele sentiu isso instantaneamente, o calor de 100 olhares o queimando. Chloe apertou sua mão com mais força, mas até seu sorriso perfeito começou a se desfazer. Os sussurros se intensificavam a cada segundo, cada murmúrio descascando a fachada brilhante que tentavam construir. Emily parou no centro da sala, com seus irmãos ao seu lado, protegendo-a. Ela não precisava falar. Sua presença por si só gritava a verdade. Sua barriga inchada era a evidência inegável da traição de Michael. Uma mulher mais velha na multidão balançou a cabeça, murmurando. Um homem que abandona sua esposa grávida. Vergonhoso, acrescentou outro convidado friamente. E agora ele desfila com uma modelo como se lealdade não significasse nada. Michael tentou se recompor, erguendo o queixo como se não estivesse afetado. Emily, disse ele com os dentes cerrados, a voz baixa, mas audível. Este não é o lugar. Mas Emily não se mexeu. Seu olhar calmo o perfurou, firme e inflexível. Ao redor deles, os sussurros se transformaram em uma tempestade. Investidores se remexeram desconfortavelmente, calculando riscos. Políticos olhavam com desconfiança. O sorriso de Chloe se desfez completamente ao perceber que a noite cintilante estava escapando por entre seus dedos. Então, com uma voz que ecoou pelo salão, Jonathan Carter quebrou o silêncio. Esta mulher não é uma estranha, declarou ele com firmeza. Ela é minha irmã. Ela apoiou Michael Reed quando ele não tinha nada. E esta noite, ela não será silenciada. A sala explodiu. Alguns convidados ofegaram de admiração, outros sussurraram em choque. E a imprensa se inclinou para a frente ansiosamente, canetas rabiscando em blocos de notas. A imagem cuidadosamente construída de Michael se despedaçou em tempo real. A traição foi exposta para todos verem. E quando Emily finalmente levantou a cabeça para falar, todos na sala se prepararam para a tempestade que estava prestes a começar. O salão de baile fervilhava de suspiros, sussurros e flashes de câmeras. Mas Emily, depois de desferir seu golpe silencioso na ilusão de Michael, sentiu suas forças se esvaindo. Sua respiração ficou ofegante, seu peito pesado sob o peso de tantos olhares. Embora tivesse entrado na mansão com uma dignidade inabalável, a realidade de sua situação agora a oprimia como uma tempestade. Seus irmãos notaram. Jonathan se inclinou para mais perto, a mão firme em seu ombro. Emily, sussurrou ele suavemente, você já fez o suficiente. Deixe-nos cuidar do resto. Emily assentiu levemente, mas seus lábios tremeram. Ela permitiu que a guiassem para longe da multidão e para um salão privativo. As pesadas portas se fecharam atrás deles, isolando o caos do salão de baile. Mas silenciar os sussurros não silenciou a dor dentro dela. Assim que se sentou no sofá de veludo, as lágrimas vieram. Quentes, incontroláveis, rolando pelo seu rosto. Ela escondeu o rosto nas mãos, os soluços abafados pelo peso de tudo o que havia suportado. Durante meses, ela chorara sozinha.
Mas agora seus irmãos estavam ali para ver sua desolação, e isso a fazia doer ainda mais. Daniel ajoelhou-se diante dela, com a voz suave, mas dolorida. Você não deveria tê-lo encarado daquele jeito, na sua condição. Você poderia ter desmaiado ali mesmo. Emily balançou a cabeça. Eu precisava. Todos precisavam ver a verdade. Precisavam saber o que ele fez comigo, com o nosso bebê. Sua voz falhou na última palavra, e sua mão instintivamente pousou na barriga. Matthew, o mais novo dos seus irmãos, cerrou os punhos. Ele não te merece. Ele não merece nem respirar o mesmo ar que você. Juro, Emily, ele vai se arrepender. Mas Emily, em meio às lágrimas, sussurrou. Essa é a parte que mais dói. Eu ainda o amava. Eu lhe dei tudo. E quando eu mais precisei dele, ele me deixou. O quarto ficou em silêncio. Sua confissão carregava uma verdade crua que nem mesmo seus poderosos irmãos conseguiram apagar. Eles podiam proteger seu corpo, sua reputação, seu futuro, mas não podiam proteger seu coração da traição tão profunda. Emily recostou-se, exausta, com as mãos trêmulas. Eu me achava forte. Disse a mim mesma que conseguiria enfrentá-lo sem me quebrar. Mas quando vi o rosto dele, quando vi o quão orgulhoso ele parecia ao lado dela, ela se interrompeu. Outro soluço escapou da garganta. Quase me destruiu. Jonathan, sempre estoico, sentou-se ao lado dela e passou o braço em volta dos seus ombros. Você não precisa ser forte o tempo todo, Emily. Você tem o direito de desmoronar. É por isso que estamos aqui. Para te pegar quando você chegar. Ela se agarrou a ele, as lágrimas encharcando o paletó dele. Por um instante, ela se permitiu ser a irmãzinha novamente, não a mulher que tinha acabado de abalar um salão de baile inteiro. Mas então, uma batida na porta da sala assustou a todos. Jonathan se levantou rapidamente, pedindo silêncio. A porta se abriu com um rangido, e a figura que entrou não era um irmão, um amigo ou um jornalista. Era Michael. E quando o rosto banhado em lágrimas de Emily se ergueu em direção ao homem que a havia abandonado, a sala congelou em uma tensão insuportável. Michael Reed estava parado na porta da sala, sua figura emoldurada pela luz dourada que entrava pelo corredor. Seu smoking estava impecável, mas sua compostura estava abalada. Os sussurros vindos do salão de baile o perseguiram como uma nuvem de tempestade. Pela primeira vez naquela noite, sua confiança vacilou. Os irmãos de Emily imediatamente se moveram para protegê-la. Jonathan deu um passo à frente, seu corpo largo bloqueando o caminho de Michael. Você já causou estragos suficientes, disse ele friamente. Saia daqui. Mas Michael ergueu as mãos, a voz baixa, quase suplicante. Por favor, eu só preciso falar com ela. Só um instante, zombou Matthew. Depois de abandoná-la, de humilhá-la na frente de toda a cidade. Você acha que tem razão? Michael cerrou os dentes. Eu cometi erros. Mas você não entende. Não entende? Daniel retrucou. Entendemos perfeitamente. Você trocou lealdade por luxo. Trocou amor por luxúria. O que mais há para dizer? Emily, ainda tremendo devido ao colapso, finalmente levantou a cabeça. Seu rosto marcado pelas lágrimas suavizou-se com a exaustão, mas sua voz permaneceu firme. Deixe-o falar. Seus irmãos hesitaram, mas, ao seu aceno, recuaram relutantemente, sem tirar os olhos de Michael. Ele deu um passo cauteloso à frente, com o olhar fixo em Emily. Eu nunca quis que fosse assim, começou Michael. Quando conheci Chloe, pensei que ela poderia me dar o mundo que eu tanto buscava. Eu estava cego pelo que eu pensava ser sucesso. Mas quando você entrou hoje à noite, tudo o que eu tentei enterrar voltou à tona. Sua voz falhou. Você foi quem acreditou em mim quando eu não tinha nada, e eu joguei isso fora. Os olhos de Emily brilharam, mas ela não respondeu. Ela o estudou em silêncio, como se pesasse cada sílaba, cada respiração. Então Jonathan interrompeu bruscamente. Palavras são fáceis, Michael, mas ações falam mais alto. Michael virou-se para ele, desesperado. Você não entende, Chloe. Ela nunca me amou. Esta noite provou que ela já se foi. Ela saiu do salão no momento em que sua irmã entrou porque não queria um escândalo.
Ela me usou e eu deixei acontecer. A revelação atingiu o salão como um trovão. Chloe, a noiva glamourosa, o abandonara na noite de núpcias. Os convidados no salão de baile, sem dúvida, já cochichavam sobre seu súbito desaparecimento. A imagem perfeita que Michael tentará construir estava se desintegrando mais rápido do que ele conseguia manter. Os lábios de Emily se entreabriram em choque, embora seu coração permanecesse cauteloso. Durante meses, ela sofreu sob o peso da traição dele. E agora, ali estava ele, despojado da mulher que escolhera em vez dela. Mesmo assim, seus irmãos não se comoveram. Então agora você volta rastejando porque se sente humilhado? Perguntou Matthew. Você acha que nossa irmã é um prêmio de consolação? Michael balançou a cabeça com veemência. Não, eu vim porque vê-la esta noite me lembrou da verdade. Emily não é fraca. Ela nunca foi. Ela é mais forte do que qualquer um naquele salão de baile. E eu fui um tolo em deixá-la. Emily prendeu a respiração, dividida entre a raiva e a tênue centelha de algo que ela não queria nomear. E assim que o silêncio se adensou na sala, a voz de uma jornalista ecoou no corredor, anunciando que a imprensa exigia uma declaração da própria Emily. O som da voz do jornalista do lado de fora da porta da sala ecoou como um desafio. Emily ficou imóvel por um momento, com as lágrimas ainda secando no rosto. Seu coração batia forte, mas em vez de medo, algo mais começou a se agitar dentro dela. Um fogo silencioso há muito enterrado sob a dor. Ela olhou para Michael, que agora estava derrotado, com os ombros caídos, despojado da arrogância que usava como armadura. Então ela se virou para os irmãos, cujos olhos, ferozes e protetores, a lembraram de algo que ela havia esquecido. Ela não estava sozinha. Nunca estivera sozinha. Emily respirou fundo, a mão roçando a barriga como se extraísse força da vida que havia dentro dela. Lentamente, ela se levantou do sofá. Se eles querem uma declaração, disse ela, com a voz calma, mas firme, então eu lhes darei uma. Não como vítima, mas como eu mesma. Jonathan a observou atentamente. Emily, você não precisa se expor mais. Nós podemos lidar com a imprensa. Mas Emily balançou a cabeça. Não, por muito tempo, deixei que outros falassem por mim. Esta noite, falarei por mim. Daniel estendeu a mão para o braço dela. Você ainda é frágil. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, mas resoluto. Talvez, mas fragilidade não significa fraqueza. Esta noite, eles verão a diferença. Seus irmãos trocaram um olhar, embora relutantes, deram um passo para o lado. Jonathan fez um sinal discreto para seus assistentes, que imediatamente se moveram para controlar a imprensa lá fora. Naquele momento, Emily não era mais apenas a irmã mais nova deles. Ela era uma mulher pronta para resgatar sua voz. Um dos estilistas, atendendo ao pedido de Daniel, apresentou opções para Emily. Seu vestido preto simples já carregava uma elegância que chamava a atenção. Mas agora, com seus ajustes cuidadosos, tornou-se uma declaração. O tecido foi feito sob medida para fluir perfeitamente ao redor de seu corpo, enfatizando sua força em vez de esconder a gravidez. Seu cabelo, levemente desgrenhado pelas lágrimas, estava penteado para trás em ondas suaves. Um toque de maquiagem iluminou seus traços, mas não para esconder, apenas para realçar a resiliência já estampada em seu rosto. Ela estava diante de um espelho, mal se reconhecendo. A mulher que chorava sozinha na sombra se fora. No reflexo dela, estava alguém que suportara a traição e ainda se mantinha firme. Uma mulher que carregava a vida dentro de si, mas se portava com dignidade. Michael observava em silêncio, com uma pontada de arrependimento se retorcendo dentro dele. Esta era a Emily que ele conhecera. Aquela que trabalhava em turnos dobrados, que nunca desistia, que sempre acreditou nele. Mas agora ela havia evoluído para algo ainda maior. E pela primeira vez, ele se perguntou se merecia sequer estar no mesmo ambiente que ela. Emily ajustou o vestido uma última vez, com as mãos firmes na barriga. Ela olhou para os irmãos e assentiu. Vamos. As portas se abriram novamente, mas desta vez ela não pesou timidamente. Caminhou com determinação,
os calcanhares batendo no chão de mármore como uma batida de tambor em desafio. Todas as cabeças logo se virariam. Todas as câmeras logo capturariam sua transformação. E quando a multidão lá fora começou a se agitar, Emily se preparou para enfrentá-los. Não como a esposa abandonada, mas como a mulher que reescreveria a história sozinha. O salão ainda fervilhava do choque anterior quando as portas se abriram novamente. Desta vez, não era caos ou confusão. Era silêncio, denso e expectante, quando Emily Carter voltou a entrar na sala. Ela não tropeçou. Ela não se escondeu. Caminhava com o queixo erguido, o vestido preto esvoaçando elegantemente ao seu redor, seguido pelos irmãos em formação silenciosa, todos os olhares na sala fixos nela. As câmeras clicavam furiosamente. Jornalistas se apressavam para capturar cada detalhe. Os convidados que antes sussurravam pena agora olhavam com admiração, como se estivessem testemunhando não um escândalo, mas uma revelação. Michael ficou paralisado no meio da escada. Seu sorriso cuidadosamente ensaiado havia desaparecido. Chloe, ainda agarrada ao braço dele, mexeu-se desconfortavelmente sob o peso de tantos olhares. O brilho do seu colar de diamantes de repente pareceu berrante em contraste com a graça discreta de Emily. Emily parou no centro da sala, diretamente abaixo dos lustres, de frente para eles. Por um longo momento, o mundo prendeu a respiração. Então ela falou, sua voz calma, porém ressonante, alcançando todos os cantos do salão. Você me deixou quando eu estava grávida do seu filho, Michael. Você abandonou não apenas a mim, mas a família que criamos. E esta noite, você está aqui fingindo celebrar o amor enquanto a verdade está escrita no meu corpo para todos verem. Um suspiro percorreu a multidão. Alguns agarraram suas pérolas, outros murmuraram em descrença. Chloe enrijeceu, seu sorriso se desfazendo enquanto seu aperto em Michael vacilava. O rosto de Michael ficou vermelho. Emily, pare com isso. Você está se humilhando. Não, Emily respondeu firmemente, seus olhos fixos nos dele. A humilhação não é minha, é sua. Você escolheu trair votos para jogar fora a lealdade em troca da vaidade, e agora o mundo vê o homem que você realmente é. Jonathan deu um passo à frente, sua voz grave cortando os murmúrios. Nossa irmã não está sozinha. Ela é uma Carter. Ela deu sua lealdade a este homem quando ele não tinha nada. Ela trabalhou. Ela se sacrificou. Ela acreditou nele. E, em troca, ele a traiu. A sala explodiu em conversas. Investidores trocaram olhares nervosos. Políticos sussurraram para seus auxiliares. Fotógrafos capturaram cada expressão, cada palavra. Seus flashes brilhando como raios. Chloe finalmente explodiu, afastando o braço de Michael. Eu não me inscrevi para esse circo, sibilou ela, com a voz alta o suficiente para os convidados mais próximos ouvirem. Você me disse que ela estava fora de cena. Você me prometeu que ela nunca mais daria as caras. Suspiros se espalharam como fogo. Repórteres rabiscavam furiosamente, suas manchetes praticamente se escrevendo sozinhas. A traição de Chloe não era mais apenas sussurrada. Era gritada diante da elite. Michael estendeu a mão para ela, o pânico brilhando em seus olhos, mas Chloe o empurrou para trás. Você está acabado, Michael. Você me envergonhou, e eu não fico com perdedores. Com isso, ela se virou e saiu do salão de baile, deixando-o sozinho. A multidão vibrou mais alto do que nunca. Alguns riram do espetáculo, outros balançaram a cabeça em desgosto, mas todos os olhos se voltaram para Emily. Ela não levantou a voz, não atacou, mas desmantelou Michael e Chloe apenas com a verdade. E enquanto Michael permanecia abandonado sob os holofotes, Emily se aproximou, pronta para proferir as palavras que selariam seu destino para sempre. O salão de baile se transformou em um teatro, com todos os convidados grudados no drama que se desenrolava. Michael Reed permaneceu abandonado no centro da sala, Chloe desaparecido, sua reputação se desfazendo a cada segundo. Mas Emily Carter não havia terminado. Ela carregara sua dor por meses e agora deixaria a verdade falar por si. Emily ergueu o queixo, a voz firme. Durante anos, fiquei em silêncio. Carreguei sozinha o peso de suas promessas quebradas. Mas esta noite, não vou mais ficar em silêncio.
Ela se virou para Jonathan, que se adiantou com uma pasta preta e elegante. Ele a abriu e tirou um conjunto de documentos, em tom seco e profissional. Aqui estão os registros financeiros, anunciou ele. Prova de que, enquanto Emily trabalhava em turnos dobrados no hospital, seus ganhos estavam sendo canalizados para pagar as dívidas de Michael. Dívidas que ele nunca mencionou aos seus investidores. Dívidas às quais ele só sobreviveu por causa dela. O gás percorreu a multidão. O rosto de Michael perdeu a cor. Daniel, o arquiteto, então ergueu um pequeno tablet e apertou o play em um videoclipe. O salão ficou em silêncio enquanto a própria voz de Michael enchia os alto-falantes, gravada anos antes em seu modesto apartamento. Eu prometo a você, Emily, ecoou sua voz, áspera e emocionada. Eu nunca vou te deixar. Não importa quão ricos ou pobres sejamos, você é minha para sempre. Os convidados se remexeram, desconfortáveis. As palavras, antes ternas, agora cortavam como uma lâmina. Repórteres se inclinaram para frente, capturando cada segundo. Matthew entrou em cena em seguida, com a voz cortante de raiva. E, no entanto, quando ela lhe deu a notícia da gravidez, esta foi a sua resposta. Ele apertou outro botão, revelando uma mensagem de texto projetada em uma tela no fundo do salão. Dizia: "Você está tentando me prender com um filho. Eu não quero isso. Eu quero liberdade." A sala explodiu em choque. Vários convidados soltaram um grito de espanto. Uma mulher murmurou: "Como ele pôde dizer isso à esposa?" Outra balançou a cabeça. E ela estava grávida. Uma vergonha. Michael cambaleou um passo para trás, com as mãos trêmulas. "Isso está fora de contexto." Gaguejou. "Você não entende." Mas Emily o interrompeu. Sua voz, embora calma, carregava o peso da verdade. "Eles entendem o suficiente. Eles entendem que quando você não tinha nada, eu acreditei em você. Quando você estava se afogando em dívidas, eu te salvei. E quando você tinha tudo, você me abandonou." Esse é o contexto. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Cada olhar cravado em Michael. Cada sussurro era mais um prego no caixão de sua reputação. Até mesmo seus aliados mais próximos no mundo dos negócios se afastaram, relutantes em se associar a ele. Agora, Emily se aproximava, com a mão apoiada protetoramente na barriga. "Eu carreguei seu filho enquanto você carregava mentiras. E esta noite, diante de todas essas pessoas, não vou mais deixar você me definir. Eu não sou a esposa abandonada. Eu não sou a mulher fraca que você pensava que eu era. Eu sou Emily Carter e não serei silenciada." A multidão irrompeu em aplausos, alguns se levantando. Câmeras dispararam em rápida sucessão, capturando o momento exato em que Emily se transformou de vítima em vencedora. E quando os joelhos de Michael cederam sob o peso da exposição, ele caiu no chão, deixando todos atonitos com o que ele estava prestes a fazer em seguida. Os aplausos que se seguiram à declaração de Emily ainda ecoavam pelo salão quando os joelhos de Michael finalmente cederam. Ele caiu no chão de mármore. O homem que antes se pavoneava com arrogância agora tremia sob o brilho intenso dos lustres. O smoking que ele escolhera para simbolizar o poder só fez sua queda parecer mais patética, como uma fantasia despojada de sua ilusão. A sala ficou em silêncio. Os convidados se inclinaram para a frente, alguns incrédulos, outros saboreando a visão de sua humilhação. Jornalistas rabiscavam furiosamente, registrando a queda de um homem que havia trocado lealdade por ambição e agora estava sem nada. Michael ergueu o rosto, pálido e suado, os olhos fixos em Emily. "Por favor," ele sussurrou, com a voz embargada de um jeito que ninguém na sala jamais ouvirá. "Emily, me desculpe. Eu estava cego. Eu fui estúpido. Não vi o que tinha até perdê-lo." Emily não se mexeu. Ela se manteve firme, com os irmãos aladeando como guardiões, com uma expressão calma, mas indecifrável. Michael se arrastou um passo à frente, ignorando os suspiros ao seu redor. "Você me salvou quando eu não era nada. Você me fortaleceu quando o mundo riu de mim. E como eu te retribuí? Abandonando você quando você mais precisava de mim. Eu não mereço o seu perdão. Eu sei disso, mas imploro por ele mesmo assim." A ausência de Chloe pairava como uma sombra. Poucas horas antes,
Ele pensava que ela era seu prêmio, a prova do seu sucesso. Mas agora, ela se fora, fugindo no momento em que seu brilho se apagou. O convidado também viu a rapidez com que a mulher que ele escolhera em vez da esposa desaparecera, deixando-o destruído. A voz de Jonathan ecoou pela sala. Você acha que palavras apagam a traição? Acha que cair de joelhos te redime? Michael se virou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, eu sei que não. Mas não estou implorando. Estou implorando a ela. Seu olhar voltou-se para Emily, sua voz embargada pelo desespero. Eu ainda te amo. Eu nunca parei. Eu era orgulhoso demais, ganancioso demais, cego demais para admitir. Por favor, Emily. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. A multidão se agitou. Alguns sussurravam que ele era patético. Outros murmuravam que talvez o amor ainda persistisse. Mas todos os olhos se voltaram para Emily, esperando para ver se seu coração endureceria ou amoleceria diante do colapso dele. Emily prendeu a respiração. A parte dela que um dia o amara profundamente, que sonhara em criar uma família juntos, vacilou levemente. Mas também a lembrança das noites sozinhas, a dor da traição, as palavras cruéis que ele lhe dissera quando ela lhe contou que estava grávida, a mão apertando o vestido, os olhos vidrados, mas penetrantes. Você me quebrou, Michael, disse ela suavemente, suas palavras ecoando pelo salão silencioso. Você quebrou o que tínhamos. Você ao menos entende a dor que causou. Os ombros de Michael tremeram. Eu entendo. E mesmo que leve o resto da minha vida para provar, carregarei esse fardo. Só não me exclua para sempre. Enquanto o peso das palavras dele enchia o quarto, Emily sentiu os joelhos fraquejarem, dividida entre as cinzas da traição e a frágil centelha de esperança que se recusava a morrer. O salão de baile estava em silêncio. Tão silencioso que até a orquestra havia parado de tocar. Todos os pares de olhos seguiam Emily enquanto ela se levantava, com a respiração irregular e a mão pousada delicadamente sobre a barriga inchada. Diante dela, ajoelhava-se Michael Reed, o homem que um dia fora tudo para ela, depois, sua maior fonte de dor. Seu smoking agora parecia correntes ao redor dele. Seu orgulho se estilhaçou no chão de mármore. A mente de Emily girava. Imagens passavam diante de seus olhos. Michael rindo com ela em seu minúsculo apartamento, comendo macarrão no chão porque não tinham dinheiro para uma mesa. Michael segurando a mão dela quando prometeu que nunca a deixaria, mesmo que não tivesse nada. A voz de Michael cheia de sonhos, jurando que construiriam uma vida juntos. Então, as memórias mais sombrias a invadiram. Seu olhar frio quando ela lhe contou que estava grávida. Suas palavras cruéis acusando-a de tê-lo aprisionado. O anúncio do casamento estampava as revistas enquanto ela se sentava sozinha, chorando no travesseiro. E o sorriso presunçoso de Chloe, exibindo o que um dia lhe pertencera. Seu coração se contraiu. Ela amara Michael com todas as suas forças, e ele havia destruído esse amor em pedaços. Será que esses pedaços poderiam ser recolocados? Jonathan se aproximou, com a voz firme, mas protetora. Emily, não deixe que as palavras dele a influenciem. Homens como ele não mudam da noite para o dia. Ele não merece o seu perdão. Daniel acrescentou, com um tom mais suave, mas ainda cauteloso. Você carregou a dor por muito tempo, irmãzinha. Não deixe que ele a arraste de volta para ela. Você nos tem. Você não precisa dele. Matthew cerrou os dentes. Se você sequer pensar em dar a ele outra chance, faça-o provar. Palavras não valem nada. Emily voltou seu olhar para Michael. Ele tremia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Este não era o homem confiante que a havia deixado pelo glamour. Era alguém despido, ferido de arrependimento. E, no entanto, a lembrança da traição a cortava tão profundamente que ela temia que marcasse para sempre. Ela falou, com a voz trêmula, mas clara. Você sabe como era sentar-se sozinha em uma cama de hospital, apavorada pelo meu filho, sabendo que o homem que eu amo escolheu outra mulher em vez de nós. Você sabe como é ser abandonada quando você está mais fraca. Essa dor não desaparece simplesmente. Michael abaixou a cabeça. Eu sei que nunca poderei apagá-la, mas posso passar todos os dias tentando curá-la. Estarei lá por você.
Pelo nosso filho. Se você me deixar. Por favor, Emily, me dê essa chance. Os convidados se inclinaram para a frente, sem fôlego. Alguns balançaram a cabeça, convencidos de que ela nunca perdoaria. Outros apertaram as mãos em silêncio, torcendo por reconciliação. A tensão era insuportável. Os lábios de Emily tremeram quando ela sussurrou. Não sei se poderei confiar em você novamente. Michael estendeu a mão. Suas mãos tremiam. Então deixe-me conquistá-lo. Deixe-me lutar por ele. Não nos deixe aqui. Enquanto os olhos de Emily se enchiam de lágrimas, ela percebeu que as próximas palavras que dissesse mudariam não apenas sua vida, mas a vida de seu filho ainda não nascido para sempre. O ar no salão de baile ficou mais pesado, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. As lágrimas de Emily brilharam sob a luz dourada, seu coração dilacerado entre as cicatrizes da traição e a tênue centelha de esperança. Antes que ela pudesse responder ao apelo de Michael, Jonathan deu um passo à frente. Sua presença imponente. Sua voz cortando o silêncio. Não, disse Jonathan com firmeza, com os olhos fixos em Michael. Você não pode pedir perdão tão facilmente. Você já provou o valor das suas palavras. Nada. Se você quer que minha irmã sequer considere deixá-lo chegar perto dela novamente, você vai provar isso esta noite. Murmúrios se espalharam pela multidão. Os convidados se aproximaram, ansiosos para ver que teste os irmãos Carter exigiriam do milionário caído. Michael ergueu a cabeça, o desespero queimando em seus olhos. Qualquer coisa, disse ele, com a voz rouca. Diga-me o que devo fazer. Daniel cruzou os braços, a voz cortante de raiva controlada. Você quer redenção? Então, livre-se do que você mais valoriza, seu orgulho e sua reputação. Fique diante desta multidão, a mesma multidão para quem você mentiu, e confesse tudo. Sem desculpas, sem se esconder. Exponha seus pecados. O rosto de Michael empalideceu. Sua reputação fora sua tábua de salvação. A própria imagem sobre a qual ele construíra sua fortuna. Destruí-la com suas próprias palavras era impensável. Mas quando olhou para Emily e viu a dor estampada em seu rosto, engoliu em seco. Se for preciso, sussurrou, então farei. Matthew deu um passo à frente, com o tom ainda mais áspero. E mais uma coisa. Chloe pode ter ido embora, mas todos sabemos que você tentou construir um futuro com ela. Termine isso publicamente, aqui e agora. Mostre a esta sala e ao mundo que você escolheu Emily, não como uma reflexão tardia, mas como a única mulher que você apoiará. O estômago de Michael se revirou. Admitir tudo isso diante daquela multidão, de seus investidores, de seus supostos amigos, da mídia, era como atear fogo em tudo o que ele havia conquistado. Mas então ele olhou novamente para Emily, com a mão apoiada protetoramente na barriga, os olhos cheios de força e tristeza. Lentamente, ele se levantou. Suas pernas tremiam, mas sua voz, embora trêmula, ecoou pela sala. Senhoras e senhores, começou ele, com a garganta seca. Todos vocês viram o homem que fingi ser esta noite. O marido bem-sucedido, o parceiro leal. Mas a verdade é muito mais feia. Sou um mentiroso. Abandonei minha esposa Emily quando ela estava grávida do meu filho. Escolhi vaidade, riqueza e aparências em vez de amor, honra e lealdade. Ao fazer isso, me tornei um homem que mal reconheço. Suspiros ecoaram, mas Michael continuou. Chloe Summers não me amava. Ela amava o status que eu podia lhe dar. E eu me permiti acreditar que isso era o suficiente. Mas não era. Nunca será. A única mulher que realmente me amou foi aquela que eu traí. E se ela conseguir encontrar em seu coração a força para me deixar tentar novamente, passarei o resto da minha vida provando que sou digno dela. Sua voz falhou nas últimas palavras, mas seu olhar não deixou o de Emily. A sala irrompeu em sussurros, alguns incrédulos, outros comovidos pela crueza de sua confissão. E quando o silêncio retornou, todos os olhares se voltaram para Emily, esperando para ver se seu sacrifício seria suficiente para tocar o coração que ele havia partido. O salão ainda vibrava com os ecos da confissão de Michael. Suas palavras pairavam no ar como fumaça, pesadas, sufocantes, impossíveis de ignorar. Os convidados se inclinavam para a frente, ansiosos,
todos os olhares fixos em Emily. Pela primeira vez, o poder era inteiramente dela. O peito de Emily subia e descia enquanto ela lutava para estabilizar a respiração. Seu coração batia forte contra as costelas, dividido em duas direções. Uma parte dela gritava para que ela se afastasse, para nunca esquecer a traição que quase a destruíra. A outra sussurrava baixinho, lembrando-a do homem que um dia amara, dos sonhos que um dia compartilharam. Seus irmãos estavam próximos, sua presença sólida, um muro de força ao seu redor. O maxilar de Jonathan estava tenso de raiva controlada. Os olhos de Daniel se suavizaram de preocupação. As mãos de Matthew se fecharam em punhos, ansiosos para afastá-la de Michael e acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. Mas Emily não era mais apenas a irmãzinha deles. Ela não era mais a esposa abandonada escondida nas sombras. Ela era mãe, uma mulher que carregava uma nova vida dentro de si. Uma mulher que suportara as feridas mais profundas e ainda assim se mantivera firme. E agora precisava decidir que tipo de futuro queria para si e para o filho. Sua mente repassava o quarto de hospital, frio, estéril, vazio, onde ela havia agarrado a barriga, rezando para não perder o bebê enquanto Michael ria nas festas com Chloe. Ela se lembrava da solidão, da dor aguda da rejeição, da humilhação de ver o anúncio do casamento deles em capas de revistas de luxo. Aquela dor a havia ferido tão profundamente que ela pensou que nunca se recuperaria. E, no entanto, ela também se lembrava do Michael que um dia conhecera. O homem que a acompanhará durante noites de exaustão. Que sussurrava sonhos de construir uma vida juntos. O homem que a abraçara quando ela chorava após longos plantões no hospital. Quem prometera que ela seria dele para sempre. Será que aquele homem ainda existiria em algum lugar dentro da figura destroçada ajoelhada diante dela? A garganta de Emily se apertou enquanto as lágrimas queimavam seus olhos. Ela queria gritar para liberar a raiva e a tristeza que a consumiam há meses. Mas ela também queria acreditar na redenção, acreditar que as pessoas poderiam mudar se realmente quisessem. Jonathan se aproximou, em voz baixa. Não deixe que ele te engane de novo. Ele confessou porque estava encurralado, não porque mudou. Daniel acrescentou suavemente. Pense no seu filho. Você quer que eles cresçam com um pai como ele? Matthew balançou a cabeça. Ele nunca vai te merecer, Emily. Não deixe que as lágrimas dele te influenciem. Emily ouviu, com o coração doendo com o peso das palavras deles. Ela sabia que eles queriam protegê-la, mas essa não era uma escolha deles. Era dela. Seus olhos se voltaram para Michael. Ele ainda estava de joelhos, quebrado, desesperado, despojado de tudo o que um dia valorizou. Mas nos olhos dele, ela viu algo que não esperava. Remorso genuíno, do tipo que não podia ser fingido sob o brilho dos lustres e das câmeras. Emily pressionou a mão trêmula contra a barriga, a voz quase um sussurro. Se eu te perdoar, Michael, como saberei que você não vai me destruir de novo? Enquanto a pergunta pairava no ar, Michael ergueu lentamente a cabeça, pronto para responder com a única verdade que poderia salvá-lo ou acabar com tudo para sempre. Michael ergueu a cabeça lentamente, o rosto coberto de lágrimas, a voz trêmula, mas carregada de sinceridade. O salão estava em silêncio, todos os convidados paralisados na expectativa de suas próximas palavras. A pergunta de Emily, como saberei que você não vai me destruir de novo? Pairava no ar como uma lâmina, afiada e exigindo uma resposta. Michael respirou fundo, trêmulo, porque eu já perdi tudo uma vez, e prefiro perder minha fortuna, meu orgulho, meu nome, tudo, do que perder você de novo. As palavras ecoaram pela sala, silenciando até os murmúrios da imprensa. Ele se levantou ligeiramente, embora ainda de joelhos, com as mãos abertas em sinal de rendição. Emily, passei anos construindo muros de dinheiro e status, achando que me fortaleceriam, mas nada disso importou quando você foi embora. Esta noite me mostrou a verdade. Sem você, não sou nada além de um homem vazio de terno. Os lábios de Emily tremeram, mas ela permaneceu em silêncio. Seus irmãos observavam atentamente, a suspeita estampada em seus rostos. Michael se virou para eles, com a voz mais firme. Vocês acham que só estou dizendo isso porque fui pego?
mas não sabem as noites em que fiquei acordado naquela mansão, assombrado pela ausência dela. Você não sabe como cada risada, cada brinde, cada sorriso com Chloe tinha um gosto amargo porque não era Emily ao meu lado. Eu traí a única mulher que me amou pelo que eu era, não pelo que eu tinha, e nunca me perdoarei por isso. Ele olhou para Emily, com a voz embargada. Se você me deixar voltar para a sua vida, juro diante de Deus, diante desta multidão, diante do nosso filho, que serei diferente. Não perseguirei a riqueza à custa do amor. Não deixarei que a ambição me cegue novamente. Colocarei você e nosso filho acima de tudo, acima dos negócios, acima do orgulho, acima de mim mesmo. Essa é a minha promessa. Os convidados se remexeram em seus assentos, alguns enxugando os olhos, outros balançando a cabeça com ceticismo. A crueza de suas palavras despertou emoções conflitantes. Michael pressionou a palma da mão no chão de mármore como se estivesse fazendo um juramento. Vou provar isso com ações. Leve minha fortuna se for preciso. Leve minha empresa, minha casa, meu nome. Desisto de tudo esta noite, se for preciso. Só não tire de mim a chance de ser pai, de ser um marido digno de você. O peso de seu voto se abateu sobre a sala. Até Jonathan, embora ainda sério, piscou surpreso com a profundidade do desespero de Michael. Daniel olhou para Emily como se quisesse avaliar sua reação. Matthew cruzou os braços, murmurando baixinho. Palavras. Ainda apenas palavras. O peito de Emily subia e descia. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Ela tentou se conter. Queria acreditar nele. Queria se agarrar à esperança de que as pessoas pudessem mudar. Mas seu coração ainda doía de medo de traição. Michael estendeu a mão trêmula em sua direção. Sua voz agora era um sussurro. Por favor, Emily, não deixe que este seja o nosso fim. Deixe-me passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que você um dia acreditou que eu era. E enquanto a multidão se aproximava, aguardando a resposta de Emily, ela sentiu o peso de uma escolha impossível, pressionando-a com mais força do que nunca. A sala ainda estava pesada com a promessa de Michael quando uma onda repentina de movimento percorreu a multidão. Emily pressionou a mão contra a barriga, o rosto se contraindo enquanto uma dor aguda percorria seu corpo. Seus joelhos cederam ligeiramente e ela ofegou, agarrando-se à beirada da cadeira mais próxima para se equilibrar. Emily! Gritou Jonathan, correndo imediatamente para o seu lado. Daniel e Matthew seguiram, com o pânico brilhando nos olhos. Os convidados se levantaram de seus assentos ao som de um alarme sonoro que se espalhou pelo salão como um incêndio. Repórteres largaram suas canetas, câmeras balançando enquanto tentavam capturar o momento. A orquestra parou de tocar completamente. O ar se enchia apenas com o som da respiração ofegante de Emily. Ela balançou a cabeça, sussurrando. É o bebê. Sua voz tremia de medo e dor. O coração de Michelle disparou. Ele não hesitou, passando pelos irmãos dela e se ajoelhou ao lado dela, as mãos firmando seu corpo trêmulo. Emily, estou aqui, disse ele com firmeza, a voz trêmula, mas resoluta. Você não está sozinha. Não mais. Os olhos de Jonathan ardiam de fúria. Fique longe dela. Você já causou danos suficientes. Mas Emily agarrou-se ao braço de Michael, apertando-o com força, desesperada. Deixe-o ajudar. Suas palavras eram fracas, mas silenciaram seus irmãos instantaneamente. Michael passou um braço por baixo das pernas dela e o outro pelas costas, erguendo-a sem esforço nos braços. A multidão se encheu de suspiros enquanto ele a carregava em direção à porta. Andem! Gritou para os convidados em seu caminho, com a voz carregada de urgência. Lá fora, a limusine já esperava, mas Michael balançou a cabeça. Muito lenta. Ela precisa de um hospital agora. Ele avistou um veículo de segurança por perto e ordenou ao motorista que abrisse as portas. Jonathan, Daniel e Matthew entraram atrás deles, com expressões sombrias, mas sem querer deixar a irmã sozinha nas mãos de Michael. A viagem foi tensa, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Emily estava deitada nos braços de Michael, com a respiração ofegante. Ele acariciou seus cabelos e sussurrou. Segure firme, Emily. Por favor, aguente firme.
Juro que não vou deixar nada acontecer com você ou com o nosso bebê. No hospital, os médicos os levaram às pressas para o pronto-socorro. Michael se recusou a soltar a mão dela até que as enfermeiras insistissem. Ele ficou parado no corredor, tremendo, o coração batendo mais forte do que nunca durante qualquer negócio ou negociação. Dinheiro, reputação, orgulho, nada disso importava. Tudo o que importava estava atrás daquelas portas duplas, lutando pela vida. Jonathan andava de um lado para o outro, com a raiva fervendo. Se alguma coisa acontecer com ela, rosnou, encarando Michael. Michael assentiu, sua voz. Me culpe, me odeie. Eu mereço. Mas não vou sair do lado dela de novo. Nem esta noite. Nem nunca. O tempo passou. Os minutos pareceram horas. O som do equipamento médico ecoava fracamente de dentro do quarto. Cada bip e murmúrio revirava o estômago de Michael. Finalmente, a porta se abriu. O médico saiu, com uma expressão indecifrável, segurando um prontuário. Enquanto os olhos do médico percorriam o grupo, a sala congelou, aguardando as palavras que decidiriam o destino de Emily e seu bebê. O olhar do médico passou de um rosto para o outro, a tensão no corredor insuportável. Jonathan deu um passo à frente, com a voz rouca de urgência. Como ela está? Como está minha irmã? O médico suspirou, abaixando a prancheta. Ela está estável, mas a gravidez está sob estresse. Os batimentos cardíacos do bebê ficaram irregulares por vários minutos. Conseguimos estabilizar mãe e filho, mas ela precisa de repouso, pouco estresse e monitoramento rigoroso. O alívio tomou conta do grupo, mas era frágil como gelo fino sobre águas profundas. Daniel esfregou a testa, sussurrando, graças a Deus. Matthew expirou pesadamente, abrindo os punhos. Mas então o médico continuou, em tom firme. Ela não deveria ter sido exposta a um estresse emocional dessa magnitude. Outro episódio como o desta noite poderia colocar ela e o bebê em sério risco. Se você se importa com ela, precisa protegê-la de mais tumultos. Os irmãos trocaram olhares sombrios, a raiva fervendo. Jonathan voltou seu olhar para Michael. Você o ouviu. Você é o tumulto. Você é a razão pela qual ela está naquele quarto. Se você realmente se importa, você vai embora e nunca mais voltará. O coração de Michael se apertou. Ele queria discutir, gritar que havia mudado, mas as palavras do médico ecoavam em sua mente. Protegê-la da turbulência. Ele poderia ser essa proteção agora. Ou ele ainda era o caos de que ela precisava para escapar. Ele falou suavemente, com a voz rouca. Eu não vou embora. Vou sentar do lado de fora da porta dela todas as noites, se for preciso. Não vou abandoná-la novamente. Não quando ela mais precisa de mim. Jonathan apertou o maxilar. Você diz isso agora, mas é amanhã? Na semana que vem? Quando a tentação bater de novo? Palavras não apagam a traição. Michael engoliu em seco. Então deixe-me provar. Não acredita em mim agora. Observe-me. Teste-me. Dê-me a chance de mostrar que não sou o mesmo homem. O corredor ficou em silêncio, suas palavras pesadas. Os irmãos queriam dispensá-lo, expulsá-lo do hospital, mas havia algo diferente em seu tom. A arrogância, o orgulho haviam desaparecido. O que restava era o desespero enraizado não na reputação, mas no amor. A porta se abriu novamente com um rangido e uma enfermeira espiou. Ela está acordada. Ela está perguntando por Michael. Os irmãos ficaram tensos. O choque os percorreu, mas não discutiram com a enfermeira. Jonathan suspirou, a voz baixa, porém severa. Se ela te quer, então, mas saiba disso. Se você a machucar de novo, se lhe causar mais um pingo de dor, juro que faremos com que se arrependa pelo resto da vida. Michael assentiu solenemente, com o peito apertado de medo e determinação. Você tem minha palavra. Ele entrou no quarto de hospital mal iluminado. Emily estava deitada na cama, pálida, mas acordada, com a mão apoiada protetoramente na barriga. Quando seus olhos encontraram os dele, brilharam de exaustão e incerteza. Michael se aproximou, com a voz trêmula. Emily, estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Enquanto olhava em meio às lágrimas,
Emily sussurrou a única pergunta que determinaria tudo. Você realmente me ama ou apenas ama a ideia de redenção? O quarto do hospital estava escuro, iluminado apenas pelo brilho suave dos monitores que apitavam constantemente ao lado da cama de Emily. Seu rosto estava pálido, seus olhos cansados, mas penetrantes, perfurando o silêncio. As palavras dela pairavam entre eles. Você realmente me ama ou apenas ama a ideia de redenção? O peito de Michael se apertou. Essa era a pergunta que ele mais temia. Aquela que desfazia qualquer desculpa, qualquer frase cuidadosamente ensaiada. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama dela. Eu não amo redenção, Emily. Ele sussurrou, com a voz trêmula. Não amo a ideia de ser perdoado porque isso me faz parecer bem. Eu te amo. Eu amo a mulher que me apoiou quando eu estava afundado em dívidas. Eu amo a mulher que trabalhava à noite no hospital e ainda voltava para casa para me animar quando todos me diziam para desistir. Eu amo a mulher que riu comigo enquanto comia macarrão barato num apartamento minúsculo e ainda me olhava como se eu fosse o homem mais rico do mundo. Os olhos de Emily brilhavam, seus lábios tremiam, mas ela permaneceu em silêncio, ouvindo. Michael pressionou a mão contra o peito, suas palavras saindo mais rápido. Eu corri atrás da Chloe, atrás do dinheiro, atrás do status, porque eu achava que isso era amor, que se as pessoas me admirassem, eu finalmente valeria alguma coisa. Mas, estando ali esta noite, observando você entrar naquele salão de baile com seus irmãos, percebi a verdade. Você era o tesouro o tempo todo e eu o joguei fora. A voz dele falhou. Ele pegou a mão dela delicadamente, o polegar roçando os nós dos dedos. Se você nunca me perdoar, eu entenderei. Se você nunca me deixar voltar para a sua vida, eu aceitarei. Mas, por favor, acredite em mim quando digo isso. Eu nunca vou deixar de te amar. Não porque eu queira ser redimida, mas porque meu amor por você é a única parte de mim que já foi real. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Emily. Ela queria acreditar nele, mas seu coração ainda estava ferido. Amor não basta, Michael. Ela sussurrou. Você me amou uma vez e ainda assim me traiu. Como posso confiar em você agora? Os olhos de Michael se encheram de lágrimas. Você não pode. Pelo menos não ainda. Eu sei que não mereço sua confiança hoje. É por isso que vou conquistá-la amanhã, depois de amanhã e todos os dias depois disso. Eu vou aparecer. Estarei lá por você e pelo nosso filho. Não porque seja fácil, não porque me redima, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Você não é minha redenção. Você é minha razão. As palavras atingiram algo profundo dentro de Emily. Durante meses, ela viverá com raiva, traição e dor. Mas agora, ouvindo-o falar sem defesa ou orgulho, ela via o homem por quem um dia se apaixonou, não perfeito, mas humano, quebrado, desesperado para mudar. O aviso do irmão ainda ecoava em seus ouvidos, mas seu coração doía com a possibilidade de cura. Será que ela se arriscaria a abrir aquela porta novamente? E enquanto as lágrimas de Emily caíam silenciosamente, ela sussurrou. Então prove, Michael. Prove não com palavras, mas com a sua vida. Dias se passaram após a noite do escândalo do casamento e a história se espalhou como fogo. As manchetes gritavam traição, redenção e o reaparecimento chocante de Emily Carter. Paparazzi acampavam do lado de fora do hospital, ávidos por fotos. Os investidores abandonaram os empreendimentos de Michael e seu império cuidadosamente construído estava à beira do colapso. Mas, pela primeira vez, ele não se importava com nada daquilo. Tudo o que importava era Emily. Todas as manhãs, Michael chegava ao hospital antes do nascer do sol. Ele trazia o café da manhã. Não refeições suntuosas, mas comidas simples que Emily adorava, do tipo que costumavam compartilhar em seu pequeno apartamento. Ele sentava-se ao lado da cama dela, lendo em voz alta seus livros favoritos ou apenas segurando sua mão quando o silêncio ficava pesado demais. Ele não insistia em perdão. Não exigia confiança. Simplesmente aparecia dia após dia, tão firme quanto o batimento cardíaco do filho que ainda não havia nascido. Emily o observava com cautela no início, com a guarda alta, a dor ainda latente. Mas não conseguia ignorar as pequenas mudanças que ele havia sofrido.
O homem que antes media o sucesso em dinheiro, agora o mide em momentos. Noites tranquilas passadas ao seu lado, orações sussurradas pela saúde do bebê, longas horas de espera do lado de fora de cada consulta médica. Seus irmãos permaneceram céticos. Jonathan o confrontou certa noite no corredor do hospital. Você acha que ficar sentado ao lado da cama dela apaga o que você fez? Você acha que aparecer por uma semana faz de você um homem mudado? Michael encarou-o sem pestanejar. Não, eu sei que não. É por isso que continuarei aparecendo por uma semana, um mês, a vida inteira. Não importa o tempo que leve. Não estou pedindo que você acredite em mim. Estou pedindo que me observe. Daniel acrescentou. Se você vacilar, se algum dia sequer pensar em machucá-la novamente, você responderá a nós. Michael assentiu firmemente. Eu entendo. Dentro do quarto, Emily ouvia através da porta entreaberta. Uma parte de seu coração se suavizou com as palavras de Michael, embora a dúvida ainda persistisse. Ela queria acreditar nele, mas o medo de ser destruída novamente pairava como uma sombra. Certa tarde, quando uma enfermeira trouxe equipamentos para outro exame, Michael insistiu em ajudar. Ele segurou a mão de Emily enquanto o som dos batimentos cardíacos do bebê enchia o quarto. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, cruas e desprotegidas. Esse é o nosso filho, sussurrou. É o nosso milagre, e eu protegerei vocês dois com tudo o que me resta. A garganta de Emily se apertou. Pela primeira vez em meses, ela não viu arrogância ou orgulho nos olhos dele. Ela viu o homem por quem se apaixonara, o homem que um dia sonhou em construir uma família com ela. Seu coração vacilou. A dor não havia desaparecido, mas algo novo surgiu em seu lugar. A possibilidade de cura. Conforme os dias se transformavam em semanas, Emily começou a aceitar a presença dele. Não o afastava mais. Ela não declarou perdão, mas o deixou entrar em seu mundo aos poucos. A confiança não se reconstruía da noite para o dia, mas uma base começava a se formar. E assim que Emily começou a acreditar que Michael poderia realmente ter mudado, a vida lhes deu um teste final que consolidaria o reencontro ou o separaria para sempre. O teste final veio em uma noite tempestuosa, semanas depois. Emily entrou em trabalho de parto mais cedo do que o esperado, e o caos tomou conta dos corredores do hospital. Enfermeiras correram, médicos gritaram ordens e os gritos de Emily ecoaram pelo corredor. Seus irmãos estavam do lado de fora da sala de parto, andando de um lado para o outro com medo, sua poderosa influência inútil contra a força bruta da vida e da morte. Lá dentro, Michael se recusava a sair do lado de Emily. Ele segurava sua mão com força, sussurrando palavras de encorajamento a cada contração, enxugando o suor de sua testa, rezando silenciosamente entre cada um de seus suspiros. Este não era o homem que antes temia a responsabilidade. Este era um homem que a encarava de frente, inabalável. Emily apertou a mão dele com tanta força que suas unhas cravaram em sua pele. Mas ele não se mexeu. Respire comigo, sussurrou. Você não está sozinha, Emily. Não mais. Eu estou aqui sempre. Horas depois, o choro de um recém-nascido encheu o quarto. Uma enfermeira colocou delicadamente um bebezinho enrolado nos braços de Emily. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela contemplava o milagre que carregara consigo durante meses de sofrimento. Os dedinhos do bebê se entrelaçavam nos seus, frágeis, mas poderosos o suficiente para aprisionar seu coração para sempre. Michael se aproximou, com o rosto banhado em lágrimas. Ela é perfeita, sussurrou. Igualzinha à mãe. Emily olhou para ele, exausta, mas radiante. Pela primeira vez em muito tempo, não viu sombra de arrogância, nem traços de vaidade, apenas amor, cru e desprotegido. Seus irmãos entraram no quarto cautelosamente. A expressão severa de Jonathan se suavizou ao ver Emily segurando o bebê. Daniel deu um leve sorriso, e até mesmo a habitual rispidez de Matthew se dissipou. Eles a cercaram, protetores como sempre, mas pela primeira vez viram Michael de forma diferente. Ele estava ao lado de Emily, não na frente dela. Não estava tentando reivindicar crédito ou poder. Estava simplesmente ali, dedicado e firme. Jonathan o estudou por um longo momento e finalmente falou. Você ficou.
Você não fugiu. Você provou mais nestas semanas do que palavras jamais poderiam. Michael o encarou, com a voz firme. Continuarei provando isso pelo resto da minha vida. Emily olhou de um para o outro, com o coração transbordando de alívio. Durante meses, ela só carregara dor. Mas agora, carregava a esperança. Ela se virou para Michael, com a voz suave, mas firme. Você me quebrou uma vez, mas também lutou para me reconstruir. Não sei o que o amanhã trará, mas esta noite escolho acreditar em nós novamente. Os lábios de Michael tremeram enquanto ele beijava a mão dela. Obrigado. Nunca vou deixar você se arrepender. Os irmãos trocaram olhares e assentiram em silêncio. Eles ainda o vigiariam de perto, mas, por enquanto, recuaram. Emily não estava sozinha. Ela tinha a proteção deles, o amor do filho, e agora, talvez, a redenção do marido. Semanas depois, Emily saiu do hospital, com o bebê aninhado nos braços, Michael ao seu lado e os irmãos caminhando orgulhosamente ao lado deles. Os flashes dos paparazzi dispararam intensamente. Mas, desta vez, Emily não se sentiu exposta. Sentia-se poderosa. Sua voz ecoou claramente enquanto se dirigia aos repórteres. Esta é a minha família, e nenhuma mulher deveria se sentir fraca quando carrega consigo amor, dignidade e a força para se reerguer. A multidão irrompeu em aplausos, mas os flashes das câmeras não conseguiram ofuscar o brilho de seu triunfo. Emily sorriu em meio às lágrimas, abraçando seu filho enquanto Michael sussurrava. Este é o nosso novo começo. E com isso, a história de Emily terminou não em traição, mas em amor restaurado, uma família renascida e um futuro mais forte que o passado. Então, meus maravilhosos amigos, a história está encerrada, mas talvez vocês ainda estejam aqui ouvindo, sentindo algo se agitando em seus corações. Se você ficou com Emily e Michael até o fim, significa que algo na jornada deles te tocou. Talvez a dor da traição, talvez a esperança do perdão. A vida muitas vezes nos traz tempestades. E, como os estoicos nos lembram, não podemos controlar o que acontece, apenas como reagimos. Emily escolheu a dignidade. Michael escolheu a mudança. E juntos, eles escolheram se curar. Que isso nos lembre de que a verdadeira força não está na riqueza ou no orgulho, mas no amor, na lealdade e na resiliência. Se a história dele chegou até você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se no nosso canal. Porque, assim como a jornada de Emily, todos nós estamos escrevendo nossos próprios capítulos de queda, ascensão e escolhas. Mais fortes, mais sábios, mais corajosos.